Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa série Empreender e Emagrecer. E hoje, gente, o tema tá sensacional. Deixa eu convidar vocês para participarem, só um minutinho. Como que tá sendo aí a semana de vocês? E aí, me contem. O que vocês têm feito? Quem tá conseguindo acompanhar aqui, tá conseguindo aplicar? Hum? Aplicar os princípios do empreendedorismo, está tendo êxito nos seus projetos, está tendo êxito na sua vida pessoal, profissional, familiar. Me conte. Só um minutinho que eu estou mandando um convite para vocês participarem dessa live. E hoje temos uma convidada muito especial. A live é internacional, lá do Japão. Temos uma convidada aqui lá no Japão. São as pontes de conexões que a gente faz, não é mesmo? Porque o empreendedor, ele se conecta a outras pessoas, faz parcerias, né? Só um minutinho, deixa eu tirar aqui as notificações. Galera mandando mensagem. Olá! E a minha convidada já chegou aqui, né? Vou chamá-la já para participar. Só um minutinho, Graça, que eu já te chamo. Deixa eu só dar os recadinhos, galera. Nós estamos aqui todos os dias, às 22 horas, né? E estamos aqui, né, nesse desafio para trazer informações, para trazer aí histórias que conectam, né? Para trazer motivação. Então, essa é a ideia, né? A ideia é a gente trabalhar conceitos do empreendedorismo e de que forma aplicar esses conceitos na nossa vida. E hoje o tema é o princípio do empreendedorismo é autoconfiança. E eu chamei a Graça aqui, convidei ela para participar comigo, ela é lá do Japão. Eu trouxe ela para participar, porque ela tem aí um trabalho fantástico, né? Já tem uma jornada, uma história também. Então vai contribuir muito com esse tema, com esse princípio hoje. Então, assim, o tema da live, né? A chamada aí da live foi Crianças Inseguras, Adultos Reprimidos. E ela é expertise no assunto, então eu tenho certeza que vai contribuir demais aí para o nosso estação Grace, para estar participando. Tô te convidando aí, só aceitar. Boa Uhul! noite. Bom Boa- dia! Boa Tudo noite, bom bem? dia! Tudo bem, e você? Tá tudo ótimo. Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui com você, Oh, cumprimentando o seu gratidão. trabalho, né? Sim, gratidão por ter aceitado o convite, né? Por vir contribuir aqui com a gente nessa loucura aí dessa maratona de agosto que a gente está vivendo. E Graça estava falando aqui, né, com o pessoal, que eu tinha que chamar alguém expertise no assunto, e esse alguém, né, é sem dúvida você, né? Então, o tema da nossa live aqui, que é Crianças Inseguras, Adultos Reprimidos. Olá, Nívia, seja bem-vinda. E Bem-vinda. eu quis fazer essa ponte aí, né, Brasil-Japão, para a gente estar conversando, né? E embora as culturas sejam diferentes, a insegurança é algo que alcança independente da cultura, independente da idade, né? E é algo que vai nos prejudicar. Então, a ideia aqui mesmo, né? Eu estava falando há pouco, o princípio que nós vamos trabalhar hoje do empreendedorismo é que todo empreendedor ele tem que ser autoconfiante, né? Ou seja, ele tem que acreditar nas próprias ideias, ele tem que investir em si mesmo. Obrigada, Nívia. Tá falando aí, ó, estão lindas. Obrigada, Nívia. Graças a Uhum. ela, né? Aí, ó, tá vendo, gente? Nívia Valentim aí, consultora de imagem, né? Então, Nívia, eu tô enrolando, mas em breve a gente vai ter uma parceria aí também, vamos fazer uns trabalhos.
um passo de cada vez, não tem como fazer tudo, né? E aí a gente vai trabalhando o que dá para fazer. Bom, conta pra gente, Graça, sua história, se apresenta pra galera aí que vai chegar, que tá chegando, né? Quem que é a Grace, de qual lugar do Japão que você fala. Tá me esperando, Ah. eu também, Nível. Vamos chegar lá. Em Fala pra primeiro mim. lugar, Fernanda, eu quero te dar os parabéns, assim, porque realmente, se fazer live, eu sei que não é uma tarefa fácil. Às vezes eu faço uma semana, eu fico, ai meu Deus, não aguento. Porque realmente, assim, demanda muita energia da gente. Para quem Sim, só vê, assim, para quem só vê, acha que, só é a gente ligar a câmera e tá tudo perfeito. Mas na verdade não é isso. A gente gasta muita energia, é como se a gente realmente estivesse fazendo um exercício. é Então, gente, verdade. você está de parabéns. Realmente, um mês assim, direto, vai, nossa, muito bom mesmo. Gratidão. E realmente, gente, demanda muita energia. Tem dia que eu tô Sim. assim, só o pó, eu falo, não, mas eu vou Uhum. porque eu fiz o compromisso. Então, a gente segue, né? Eu sei exatamente o que é que você sente na pele. Esse é o legal da conexão com outros empreendedores, porque a gente vai se entender, sabe? A gente sabe exatamente o que aquela pessoa está sentindo na pele. Então, assim, Sim, conversando com a professora Nívia, né, também é a mesma conversa, assim, a gente se entende, a gente sabe a nossa dificuldade. Porque às vezes, assim, fala assim, mesmo que seja um pequeno post assim que a gente cria, mas ali também a gente está demandando muita energia e às vezes a gente sofre assim, para fazer só. Quem olha fala só isso, mas ninguém não sabe o que a gente passou para a gente criar aquilo, gente. É algo assim, gente, só quem vive que vai entender mesmo. é Então verdade. é muito legal isso. Então, gente, Kezinha, seja bem-vinda aqui, já chegou. bem-vinda. Então, gente, para quem não me conhece ainda, né, eu sou a Graça Santos. Eu moro há 9 anos aqui no Japão, na cidade de. Não, aqui nessa cidade eu tô 2 anos, né? Não, vai fazer 3 anos aqui em Requinan, né? O nome dessa cidade se chama Requinan. Requinanshi quer dizer cidade. Então, Uau. e faz há um ano, mais ou menos, que eu estou trabalhando nessa parte de desenvolvimento de crianças, crianças tímidas, crianças inseguras, né? Porque eu decidi trabalhar com esse formato de conteúdo, porque eu era uma criança muito insegura, eu fui uma pessoa super insegura. Então, assim, a partir do momento que eu não aguentava mais assim, essa insegurança, que eu realmente estava me atrapalhando de uma certa forma, assim, que, sabe, quando a gente não consegue se mexer, eu estava me sentindo assim. É como se eu estivesse Travado. só sobrevivendo mesmo. Eu não estava vivendo, eu não estava fazendo aquilo que eu gostaria, eu não conseguia fazer aquilo que eu queria fazer. Então, foi aí que eu fui buscar me desenvolver primeiro, né? Para a gente desenvolver outras pessoas, primeiro a gente tem que trabalhar o nosso autodesenvolvimento. Então, foi isso que eu Sim. fiz. Eu busquei ajuda, estava procurando ajuda na internet, assim. Em primeiro lugar, eu fui procurar no YouTube, né? Eu assistia bastante vídeo do... Eu esqueci o nome. Eu sei que ele é do Brasil. Ele trabalha com desenvolvimento humano. Então, até cheguei a acompanhar um curso dele, mas, assim, não deu muito certo. Aí eu estava procurando ajuda, foi que um dia, assim, eu consegui comprar um curso de japonês aqui, da professora daqui do Japão mesmo. E dentro do curso dela veio o Shigeu como bônus, assim, que estava ali para ajudar, né? Foi aí que eu comecei a Sim. acompanhar o trabalho dele, comecei a acompanhar e tudo que ele falava me conectava muito comigo e era aquilo que eu estava buscando realmente no momento, era aquilo que eu estava necessitando no meu momento. Então eu acompanhei ele, aí ele lançou o curso dele de desenvolvimento, eu peguei, eu já comprei porque eu realmente não estava mais aguentando, sabe? Levar a vida que eu estava vivendo. Aí foi que eu Uhum. fiz o curso dele, fiz um, depois fiz outro, depois fiz outro. Então, mas tudo foi muito importante para o meu desenvolvimento, sabe? Porque na época que eu conheci ele, eu nem sabia o que eu ia fazer da vida. Eu queria fazer alguma coisa, Uau. mas eu não sabia o que fazer. Então, na aula que ele deu, acho que ele deu umas 3 aulas de missão de vida, de como descobrir a missão de vida. Então, foi aí que eu apliquei todas as técnicas que ele tinha ensinado ali. E
e foi que deu certo, sabe? Mas assim, eu só fui descobrir a minha missão de vida mesmo no outro curso que eu fiz dele, assim. Então foi realmente, todos os cursos dele foram muito importantes para minha vida, assim. E cada Uhum. etapa foi realmente aquilo que eu estava buscando, sabe? Sabe quando vem tudo assim, um pacote completo? Então realmente Muito fez muita bom, diferença. muito bom. Gente, então, para a galera que está chegando aí, né? Eu não consegui fixar aqui o tema da nossa live, eu vou até colocar aqui, é crianças inseguras, adultos reprimidos. E eu trouxe a Graça aqui lá do Japão, né? Porque ela tem esse trabalho já e ela tem essa história de insegurança, né, Graça? Demais. Então, assim, ela com mais precisão vai poder falar para a gente, né? De que forma que a insegurança nos bloqueia, que nos impede, né? Como ela falou, ela já começou já abordando o tema e já desenvolvendo. Que é o quê? Ela se sentiu travada por muito tempo. E não foi diferente comigo. Porque desde criança, né, eu cresci ali na insegurança, na baixa estima. Então a gente torna-se realmente um adulto reprimido. A gente se torna um adulto que você depende da opinião das outras pessoas para avançar, para agir. Você depende de um olhar externo. Você sempre está buscando uma aprovação, porque você não tem segurança em si mesmo, né? Para dar os passos necessários. E, Grace, conta pra gente essa questão da insegurança, né? Você desde criança foi uma criança insegura? Como que foi? Então, sim, desde criança. Para ver, Fernanda, que assim, nem tudo que parece ser é. Por exemplo, assim, no meu caso, eu sempre falei em público desde criança, mas assim, mesmo assim, eu não consegui superar a timidez. Olha, Mas assim, qual é a questão? O que que você imagina que tenha acontecido? Já que eu falava tanto em público, mesmo assim, eu não conseguia me explicar. Você pode dar uma ideia, assim? Só uma ideia, só fala aí. alguém te reprimiu alguma vez? Então, Algum trauma? Eu acho que é, algum trauma você teve. pois é. Então, gente, para ver, assim. Então, eu sempre falava em público, sabe? O meu pai sempre estava na igreja, então, querendo ou não, ele colocava a gente para cantar, para falar lá na frente, fazer alguma leitura, para se apresentar mesmo. E quando era na época de escola também, a professora sempre me pegava para falar lá na frente. Por exemplo, sabe, o Dia das Mães, homenagem às mães, eu sempre estava lá na frente, era sempre eu que estava para lá. E então era sempre muitas apresentações assim em público, mas dentro de casa que era a repressão, sabe? Sabe, essa Hum, parte de comparação, de sempre. Porque eu tinha vários irmãos, então sempre tinha aquele que era melhor que eu. Quer dizer, os meus pais julgavam, as pessoas julgavam que eles eram melhor que eu. Então, realmente, assim, eu abracei isso, porque ouvindo muito isso de todo mundo, a mesma coisa. Então, o que, que a gente faz? A gente acredita. A gente é uma criança. Mesmo adulto, a gente acredita. Imagina uma criança. Então, eu uhum. abracei isso, sabe? Eu falei, nossa, deve ser verdade isso que estão falando. Realmente, todo mundo é melhor que eu. E eu não. Sei lá, eu acho que eu só nasci para nascer mesmo. Porque eu acho que eu não tenho nada de interessante para esse mundo, sabe? Então, tudo isso aí foi me bloqueando, sabe? Excesso de comparação e sabe quando os pais são muito rígidos. A minha mãe não era tão rígida comigo, mas meu pai, assim, tudo que ele falava com a gente era só gritando, era muito coisas negativas que ele falava, né? Por exemplo, assim, quando Uhum. ele pedia pra gente fazer alguma coisa, eu falava assim, eu não consigo, eu não sei como que fazer isso. Aí ele falava assim, dá teu jeito aí, você não é quadrada. Ele falava desse jeito. Agora imagine que uma criança que já é tímida, já é insegura, ouvindo todas essas coisas negativas, o que, que vai acontecer? O bloqueio, com certeza, né? O bloqueio vai ser Claro. enorme o resto da vida, se não buscar ajuda mesmo. Então foi isso que aconteceu comigo, sabe? Todo esse tipo, comparação, excesso de comparação, essas coisas de ouvir coisas negativas. Então tudo isso aí realmente é um bloqueio, gente. Então É, por isso que a gente tem que e tomar cuidado, né? isso nos reprime a vida inteira, e como você falou. Se a gente não buscar a cura, gente, se a gente não buscar
ajuda, a gente vai ficar reprimido, a gente vai ficar ali fechado, trancado, né, no medo, né? Aí eu vou falar, né, junto com a Graça aqui, de algumas coisas que a gente aprendeu no curso. E engraçado como que a nossa história se conecta, porque eu também nunca tive problema de falar em público, muito pelo contrário. Sempre falei em público, sempre, né, apresentei na escola, sempre fui muito falante. Porém, me considerava, sim, insegura até pouco tempo, né? Até poucos meses. Por quê? Porque eu não tinha confiança para fazer nada, nada. Eu sempre estava buscando um olhar, uma aprovação. E ela vem exatamente dessa questão da comparação e dessa questão da paternidade, que eu acho que para a mulher é muito forte, né? Você precisa, na verdade, o que dá aí a construção da identidade da menina é a afirmação paterna e do menino é a afirmação materna. Então, quando falta isso, quando há um desequilíbrio, uma desestrutura, e eu nem culpo, né? Hoje eu não culpo mais os meus pais por causa disso, porque todas as pessoas só podem dar aquilo que elas receberam. Então, o que que ele recebeu foi o que ele deu. Não adianta eu tentar exigir ou querer algo a mais, porque não vai ter jeito. E eu acho que isso começou a me curar, sabe, Graça? Foi entender que ele deu o melhor que ele tinha para dar, que minha mãe fez o melhor que ela podia fazer, né? Eles são vivos ainda, inclusive minha mãe está aqui me assistindo. Então eles fizeram o melhor, eles fazem o melhor com as ferramentas que eles têm. É o que eles aprenderam. Né? Agora cabe a mim não me vitimizar, gente, porque é uma outra coisa que a É, gente faz muito bem, é se vitimizar, né? Então, além do medo, da insegurança, né, da ansiedade, da baixa estima, o vitimismo é algo muito forte. Você começa a se vitimizar e falar, ah, mas eu não tive. Ah, mas né, a minha família não é estruturada. Ah, mas eu fui muito reprimida e taranã. E não que não seja verdade, mas ser vítima das situações que te aconteceram não vai te fazer sair do lugar, é né? verdade. E então, assim, o que você está me trazendo para a gente é justamente a questão da infância. E hoje, Graça, a gente está num momento, né? A despeito de qualquer polêmica que tem muita, principalmente aqui no Brasil, já tem muitas situações aqui polêmicas em relação à infância, não vou entrar nesse caso, mas fala para a gente um pouquinho dessa questão da infância, que hoje é algo que você trabalha, né? Hum. Assim, então foi justamente por eu ter sofrido tanto e por eu ter filhas também, né? Que eu falei assim, não, eu não quero repetir. É porque fala assim, ah, a gente dá aquilo que a gente tem. Mas assim, eu não quero ser desse jeito. Eu não quero dar aquilo que eu recebi. Eu não quero Sim. passar para frente, sabe? Eu quero quebrar esse mal agora. Assim, eu não quero que as minhas filhas peguem essa parte. Então, Uau. assim, e eu me preocupava muito com minhas filhas. E teve uma época que eu não estava sabendo lidar com nada, com o comportamento dela, eu não sabia nem educar. Assim, realmente. Então, eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que repetir tudo? Tudo que eu passei de novo? Eu falei, não, eu não quero isso para mim. Então, realmente, assim, quando a gente quer algo muito forte, assim, na nossa vida, você vai atrair isso para você. Uma hora ou outra, isso aí vem com tudo para ti. Então, foi exatamente isso que Verdade. aconteceu comigo, sabe? Por eu estar tão preocupada que eu não conseguia nem dormir, você acredita? De tanta preocupação com minhas filhas. Eu falei, meu Deus do céu, tem um mundo ali pela frente esperando elas. Como que eu vou preparar elas para a vida? E, então, isso fez com que eu trabalhasse essa parte de desenvolvimento de crianças, né? Na verdade, fez eu descobrir isso, porque eu nem sabia que existia, né? Aí foi que eu agarrei mesmo essa missão e agora eu ajudo as crianças, porque justamente assim, quando a gente trabalha muito a parte da segurança, de a criança ser mais consciente, porque é possível a criança ser mais consciente para a vida, então, de trabalhar logo na infância, porque as crianças elas têm os problemas dela, não é o mesmo que o nosso. A gente até julga, diz, ah, isso aí é Uhum. bobagem, mas para elas é muito sério. É como se fosse um problema muito grande para o adulto também. Então, toda essa parte de medo, por exemplo, as crianças sentem muito medo, muita insegurança. Tem pessoas que têm pais que falam assim, ah, meu filho não tem problema nenhum, não, é como se a vida fosse perfeita, mas não é bem assim. Toda criança ela tem
a insegurança na parte dela, assim, mesmo que seja pouco, mas tem. Então, se ela não trabalhar isso, assim, ela vai crescer um adulto inseguro também. Às vezes não vai nem saber o que fazer é, nos momentos mais difíceis. Por exemplo, assim, sabe, a gente tem que enfrentar. Cada fase é diferente, né? Exige mais da gente. Vem a fase da faculdade, de explicar as coisas lá na frente, apresentar trabalho. Aí vem a parte de fazer, como fala? Entrevista de emprego, né? Entrevista Sim. de emprego também. Então, tudo isso aí, gente. E uma coisa que me pegava muito também era na entrevista de emprego. A pessoa, uma pessoa tímida, fazer uma consulta de emprego, assim, uma entrevista. Nossa, eu tremia muito. Eu falei, meu Deus do céu. E pior que a gente tá tão, assim, parece que a gente não tá no nosso corpo mais, que eu nem percebi o que eu tava fazendo. Mas quando eu me dava conta, eu tava tremendo mesmo, assim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. E pior que a gente não consegue parar, então é terrível, gente. É terrível, gente. A gente não ter um desenvolvimento de criança, desde a infância, assim, é algo que vai pesar mesmo, vai pesar muito na nossa vida, na vida adulta, no caso, né? E pior que a Sim, gente vai não nos... esquece. A gente não esquece aquilo que a gente viveu na infância. Principalmente se for coisa ruim, né? Coisa nos complicada, assim. marca, né? Sim. É... E, gente, eu tô ouvindo você falar e eu lembrei da minha infância, né? Dessa questão da obesidade, que eu tinha até comentado com você já, Hum, que um dos fatores, gente, que contribui com a obesidade, né? No meu caso, e isso também é comprovado cientificamente, é a insegurança, a baixa estima, a carência, né? Carência de afeto. Então, a criança que tem carência, a criança que é insegura, que sente medo, ela quer, na verdade, ter válvulas de escape. E a minha válvula de escape era comer, porque a comida era hum, confortável, porque a comida me não. dava essa sensação aí de cuidado, né? Então, assim, o comer para mim, o levar o alimento à boca, o degustar, era o acalento, né? Algumas crianças têm vários tipos de acalento, tem acalento no bico, tem um acalento na mamadeira, tem um acalento no paninho, cada um tem um acalento. O meu era literalmente a comida, né? Então, eu Hum, fui uma criança obesa. Então, eu passei por essas questões de falta de aceitação na escola, né? Então, olha só, mesmo sendo desenvolta na fala e falando muito bem desde criança, eu não era. O meu sentimento é que eu não era aceita, mas na verdade eu não me aceitava, né? Então, assim, isso veio para a vida adulta, gente. Isso vem para o nosso negócio, isso vem para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Então, são áreas que precisam ser trabalhadas. E eu acho muito importante o trabalho que a Graça está desenvolvendo, que ela faz, porque ela está tratando na raiz, ela está tratando lá na geração inicial. Por quê? Gente, se a gente for parar para olhar hoje, ô Graça, os maiores índices do mercado de trabalho, as pesquisas, vai apontar que muitos dos trabalhadores, dos colaboradores, são inseguros, não sabem se posicionar no ambiente de trabalho, têm medo, não são proativos, né? Então, assim, tem um índice muito grande desses colaboradores. E por que tem esse índice? Por que essas pessoas são assim? Porque elas não foram desenvolvidas desde a infância, né? é, Então, isso, querendo ou não, acarretou na vida adulta, atrapalhou o processo dela aí na vida adulta. Então, quando a gente consegue trabalhar igual a Graça está fazendo aí com as crianças, gente, Graça, é sensacional, porque é outro, é outra preparação daqui em diante, né? é E verdade. como que é esse trabalho? Fala pra gente como que é. Como que você tem realizado esse trabalho aí com as crianças? Então, nossa, isso que você falou é realmente assim, gente, é isso mesmo. Trabalhar a raiz é um dos principais fatores que vai fazer a diferença na vida adulta. Sim, Porque realmente, assim, a gente trabalha, assim, é um ambiente familiar, né? A gente faz, digamos, não é tratamento, mas é como se fosse, assim, sabe? E pior, sabe o que eu acho mais interessante desse trabalho? É que não, com as crianças, principalmente, sim, é que a gente não fica colocando nossa opinião, não é eu que coloco a minha opinião.
porque a gente trabalha com perguntas, né? Tipo, como que você Uhum. pode fazer de diferente para você ter um resultado diferente? Então a criança ela vai dar a resposta dela. E é a resposta dela que a gente vai cobrar, assim, tá, então você vai conseguir praticar a partir daqui para frente para você melhorar nisso aqui que você está tendo dificuldade. Então eu acho muito lindo esse trabalho, porque não é algo que a gente vai induzir, sabe? Vai, não, você tem que fazer isso porque eu estudei para isso, eu estou mandando, tipo assim, né? Uhum. Então, assim, como vem da pessoa, da própria pessoa, então não é algo induzido. E eu acho isso muito bom. Porque quando, às vezes, assim, quando vai muito no modo automático, as pessoas não param mais para pensar. Vai, não, eu estou com esse problema, eu já vou correndo para, sei lá, para algum psicólogo, alguma coisa assim, né, que vai ajudar. Então a pessoa não para mais para pensar, já está tão automático, acostumado. E quando trabalha assim na parte de pensar desde cedo, a criança vai, quando ela estiver passando por uma dificuldade, que ela, mesmo que esteja sozinha, ela vai parar para pensar, como que eu resolvo isso? O que eu posso fazer para me ter, para me sentir mais confortável? Então, esse trabalho é assim, Fernanda, a gente trabalha assim realmente para construir o laço familiar, porque assim sempre vai afetar em tudo que a criança fizer, não vai só afetar ali dentro da casa, mas em todos os ambientes que a criança for, vai refletir esse trabalho, assim. Então, Uau. realmente, assim, por isso é importante realmente ter um acompanhamento. E muitos pais julgam, muitas pessoas julgam o nosso trabalho, né? Não só o meu, porque eu não fui eu que criei, não sou a única, né? Mas assim, o nosso trabalho às vezes fala assim que parece muito bobeira isso, mas gente, é algo que tudo é a questão de prática, né? Se você coloca em prática tudo aquilo que a gente repassa, dá certo sim. E outra coisa, uma Sim. coisa é o trabalho para um adulto, outra coisa é trabalho para criança. E para criança, é lógico que a gente tem que trabalhar assim com coisas mais lúdicas, coisa assim que vai realmente estimular a criança a querer fazer também. A gente não pode colocar uma coisa de adulto que não vai interessar a criança. Primeiro que a criança tem que fazer com interesse. E ela faz com interesse e dá resultado, né? Então, esse trabalho Entra é no mundo incrível. dela, né? Sim, Entra sim, no sim. mundo dela, na linguagem dela. E Graça, então isso é um empreendimento que você tem feito, né? Você Isso. se enquadra dentro do empreendedor, dentro do empreendedorismo. E olha, gente, que interessante, né? Várias coisas que a Graça foi falando aqui, vários pontos, e isso não tem como passar despercebido aqui, né? A questão não é cultural, gente. Isso é uma questão, a questão da educação, né? Você que é pai, você que é mãe. Eu não sou mãe ainda, mas assumi responsabilidades muito cedo e, querendo ou não, a gente tem esse conhecimento da questão da educação. Gente, hoje é um desafio você educar uma criança. Hoje é um desafio, por quê? Porque a internet está aí, a geração da tecnologia, né, da informação, as informações são de fácil acesso, são informações que mudam muito rápido. E o que eu ouço, Graça, dos educadores, dos profissionais, é que a dificuldade de se passar o conteúdo para a criança e trabalhar a criança não é ela. A dificuldade são os pais, porque os pais não acham necessário participar da educação dos filhos, não acha necessário ter esse, entre aspas, trabalho, porque educar é um trabalho, né? Não deixa de ser, você precisa realmente dispor de tempo, de atenção, de energia, investir o tempo no relacionamento com seu filho. Então, eu converso com alguns profissionais da área e eles sabem que a maior dificuldade não é a criança, são os pais. Porque os pais é que limitam as crianças, são os pais que estão mais ausentes, são os pais que transferem responsabilidade para a escola, transferem a responsabilidade para a babá, transferem a responsabilidade para o celular, né? E aí? E essa geração está crescendo assim, né? Uma geração totalmente, gente, com a mentalidade, né? Muito frágil. Hoje, você conversa com uma criança, eu viajo, né? Faço algumas viagens por causa das missões.
E eu já fui em locais que a gente conversa com crianças de 10 anos, e se você, dependendo do seu tom de voz, a criança desarma ali, né? Eu já peguei casos, não sei se você já ouviu falar, mas acredito que sim, de crianças de 9, 10 anos se automutilando. Hum, Por quê? Porque ela tem dores emocionais tão profundas que ela não consegue se expressar. E quando ela tenta se expressar, ela é abafada ali, ela não é compreendida e ela é também caluniada por causa daquela expressão. É como se assim, olha, o que você está fazendo é uma frescura, vou te dar uma surra, porque isso não existe. E na verdade, isso é uma fuga que ela está tentando, é uma forma que ela está tentando de se expressar. Né? A automutilação é uma forma dela se expressar. Então a gente já atendeu vários casos, gente. Isso é uma coisa real. Vários casos de crianças, adolescentes e jovens que se automutilam, que estão em depressão, estão trancados no quarto, presos em jogos eletrônicos. E aí são crianças inseguras, são crianças, né, com baixa estima, que não conseguem se comunicar, não conseguem se comportar na sociedade. E aí é o que você falou, chega numa entrevista de emprego, não vai conseguir desenvolver na entrevista de emprego. Por quê? Porque ela está mais habituada a viver no mundo virtual do que a conviver com pessoas. Então, ela não sabe levar um não, ela não tem limites, né? O limite quem deu para ela foi o celular, que não deu limite nenhum. E a gente segue, a gente tem vivenciado isso, né? E aí é, chega os adultos, como? Adultos rebeldes, reprimidos, inseguros, depressivos, né? Inconstantes. E assim vai. E assim vai vivendo esse ciclo, né? Mas como nessa live a gente quer falar aqui para você de dicas, né? Trazer para você âncoras, que eu falo aqui, né? Pegando a fala lá do Shigeo. Vamos trazer âncoras, vamos ancorar nossa mente, né? Para aquilo que você consegue fazer, que está no seu domínio. Graça, eu queria que você desse para a gente algumas dicas, né? Embora o nosso público aqui não seja criança, mas dá para a gente dicas de como se tornar mais autoconfiante, de como desenvolver a autoconfiança, né? Como você disse, você buscou isso, então acredito que a busca é o primeiro passo, né? Querer. é verdade. Então, gente, sim, uma dica assim que eu realmente falo é, é o que eu busquei, é ajuda. Sem isso, ninguém chega a lugar nenhum. Então, se realmente você está inconformado, incomodado, se isso está te travando, se isso está te deixando deprimido, em primeiro lugar, busque ajuda. Porque só assim você vai poder. Porque quando a gente busca ajuda, parece que várias portas se abrem, se não é só uma. Todas aquelas que pareciam estar trancadas, parece que abre tudo de uma vez. Assim. Foi assim que aconteceu comigo. E a outra dica, assim, para quem quer realmente se desenvolver, quer dizer, quem quer melhorar, ganhar confiança, por exemplo, se você tem um desenvolvimento, você tem todas as técnicas ali na sua mão. Outra coisa é você realmente bater de frente, ser firme, consistente naquilo que você tem que fazer, porque as coisas não vão acontecer se você não se mexer, gente. Se você ficar, tem todas as técnicas, eu já estou bem agora, eu não preciso mais de ajuda de ninguém. Não é isso. Você tem que Não pegar é mesmo? firme e aplicar e ir com tudo. Vai com medo mesmo, sabe? Aquela de com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque é isso aí que quando a gente enfrenta aquilo que nos faz, que diminui, quando você enfrenta aquilo, aquilo vai desaparecendo, vai sumindo da tua frente. Então, você tem que enfrentar, vai com medo mesmo, faz aquilo que tem que fazer e só assim você vai se sentir mais confiante. Porque na época, assim, quando comecei a fazer o curso de desenvolvimento pessoal, em seguida, eu realmente peguei firme, fui firme, ia com medo mesmo. Eu nem sabia o que eu tinha que fazer em uma live, mas eu pegava alguns assuntos, assim, qualquer que eu achava interessante, convidava uns colegas, assim, que tinham participado junto comigo, e a gente ia lá, falava mesmo. Foi assim que eu fui melhorando cada dia mais, assim, a minha fala, a expressão, né? Então, tudo é questão de prática, de treino, né? A gente pode De melhorar sim, acreditar, sabe? né? De acreditar naquilo.
naquilo que a gente já tem dentro da gente, mas a insegurança é tão forte que não deixa a gente ver isso. Então, realmente, gente, acredite em vocês, assim, façam aquilo que der vontade de vocês fazerem, desde que seja coisas que vai agregar valor para outras pessoas também, né? Então, Sim. assim, tem várias coisas assim, que a gente pode fazer, né, Fernando? E os benefícios, né, gente, de ser autoconfiante, eu vou falar um pouquinho do curso, né, que é o mesmo curso que foi onde eu conheci a Graça, através do Shigeu também. E, gente, é como eu disse, eu não tinha problema de falar em público. O Explosão de Autoconfiança, ele veio para mim aprender a me expressar, a me encontrar, né, que era isso que eu precisava. Então, ele veio também numa fase que eu já estava em transformação. E fazer os exercícios ali dentro me ajudou, né? Não só a gravar live, que muita gente fala assim: ah, você fez o curso só para gravar live. Não é isso, é muito mais do que gravar live, né? É você descobrir o seu propósito e não ter medo de expressar o seu propósito para o mundo, né? Não ter medo de passar isso de uma forma segura, de uma forma saudável, como a Graça está fazendo aqui perfeitamente. Gente, eu ficaria o resto da noite ouvindo ela, o resto do dia lá no Japão. Por quê? Por causa da segurança, por causa da firmeza, né? Por causa da clareza. Então, olha só os benefícios da autoconfiança. Pessoas autoconfiantes têm o brilho no olhar, falam com essa firmeza, né? Traz essa clareza, essa pontualidade. E é isso que nós precisamos no nosso projeto. Em qualquer área que a gente precisa de êxito, que a gente quer ter êxito, nós precisamos dessa clareza, dessa consistência, que você falou muito bem. Consistência, disciplina, de repetir, colocar, agir, gente, se mover, né? Não adianta esperar a fórmula mágica, porque não existe, né? Então, o que a Graça está falando que ela fez? Arregaçou as mangas e foi. Isso é garra, isso é empreendedorismo, gente. É você acreditar. Você tem que ser o primeiro, a primeira a acreditar. E eu anotei uma frase que até eu acredito que seja do Shigeu, mas é dentro do curso, que fala assim: a autoconfiança ela pode ser treinada e desenvolvida. Sou tão pequena e tão grande quanto me permito ser. Então, olha que sensacional. É você que se limita e é você Sim, que se permite, não é, Gra? verdade. Não adianta, gente, não é o outro, é você. É você que se limita e é você que se permite. Então, olha aí, a Graça se permitindo viver. Esse é o seu propósito, né, Graça? Pelo seu Sim, olhar. sim, sabe? Quando a gente fala realmente assim, que aquilo que já tá, porque tudo que a gente já nasceu para ser tá aqui dentro, tá tudo guardadinho aqui. Mas Uau! se a gente não Sim. consegue assim se expressar, se a gente não busca ajuda, a gente não consegue, a gente morre preso dentro da gente mesmo. Porque, em primeiro lugar, gente, a gente precisa acreditar. É nós que precisamos acreditar em nós mesmos. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu melhor amigo, porque muitas vezes é daí que vem as críticas. Não por maldade, mas por realmente a pessoa ser negativa. A pessoa ser negativa e falar: não, não vai dar certo. Não, você é louca. Mas você não tem que ouvir ninguém. Você tem que ouvir o seu eu interior. É aqui que está a resposta. Está dentro de você. Então, a partir do momento que você vai, arregaça as mangas e sai que nem o Hulk quebrando parede, assim, sabe? Nossa, você vai muito longe, gente. Você não precisa de mais ninguém, não. Você precisa de você mesmo, da determinação, né? E sabe, Fernanda, uma coisa assim que eu achei muito interessante desse curso é a parte de crítica, sabe? Isso daí era um problema muito grande para mim, porque como eu era muito criticada durante a infância, então eu cresci com isso. Tudo eu achava que era crítica, eu nunca levava para o lado positivo também, porque as críticas elas nunca são só negativas. Elas faz com que Sim. a gente pense também, será que faz sentido realmente? Será que eu realmente posso melhorar? Então a gente tem que olhar assim também para as críticas. E, e esse curso fez com que eu olhasse mais essa parte de crítica, enfrentasse as críticas, porque querendo ou não, nós vamos ser criticados. Mas assim, se não tiver tudo bem claro dentro de você, você vai tremer, você vai cair e você não vai mais conseguir levantar. E quando você está Sim. firme no seu propósito, dizer, não, é isso que eu quero, independente de qualquer coisa que vier a acontecer, de qualquer crítica que vier, eu vou saber por que, que eu estou fazendo isso, o que, que me levanta, sabe, aquilo que me motiva realmente. Então, tudo isso aí a gente tem que deixar claro é para nós mesmos, não é para ninguém mais, assim.
Então, quando tiver tudo claro para você, você vai lidar com crítica, com medo. E foi uma libertação muito grande, assim, essa parte de crítica, sabe? Porque, assim, eu pensava assim, não, essa pessoa, se me ver falando desse jeito, já vai falar isso, isso e isso. Eu já ficava criando coisas na minha cabeça. E eu vou falar uma coisa, às vezes a gente que é autocrítico, né? Sim, com A gente certeza. nossa, não, a pessoa vai pensar, não, é você que tá Uhum. pensando, entendeu? É, Não é a outra pessoa, não. A outra pessoa nem lembra que você existe, mas você tá pensando então. que a outra pessoa vai pensar, porque você é autocrítico, né? Então, olha só, essa Verdade. questão de saber enfrentar as críticas, gente, eu acho que passa muito pelo crivo de você. Eu não sei você, mas eu lembro de eu ficar me olhando no espelho e quantas vezes eu me critiquei e não me aceitei. Desde criança, não me aceitava. Gente, fazer uma live para mim é uma vitória. Estar aqui hoje, me olhar, né? Olhar para as pessoas, isso é uma vitória. Por quê? Porque eu não me aceitava, não aceitava minha voz, não aceitava meu cabelo, Hum. né? Então, assim, Eu não também. aceitava o meu corpo, não aceitava o meu peso, não aceitava nada. Então, hoje, eu falo assim, o dia que eu não tô muito bem, porque tem esses dias, não adianta. Eu falo, querido, hoje você não tá muito bem, então vamos fazer alguma coisa para melhorar, vamos passar uma base, né? Vamos dar uma ajeitada para ver se você melhora um pouquinho. Mas a questão da crítica, da autocrítica, ela é trabalhada todos os dias, né? Assim como a confiança, gente, assim como a determinação, assim como os sonhos, assim como as metas, não tem nada de graça, não adianta, né? E Verdade. uma coisa que me ajudou muito, Grace, nesse processo de transformação, o Fábio está dizendo bom dia, Fábio, seja bem-vindo. Uma coisa que me ajudou muito nesse processo de transformação foi literalmente trazer, né, essas âncoras, que eu não sabia que era esse o nome, mas trazer essas palavras-chave, que eu falava assim, esses downloads, essas viradas de chave que vêm, gente, na nossa vida, que vêm, né, na nossa mentalidade. Várias pessoas passaram pela minha vida e construíram, né, a Fernanda que hoje eu sou. Então, eu sou o reflexo de várias sementes, de várias pessoas que investiram na minha vida, que contribuíram, né, para que esse crescimento acontecesse. E é importante falar isso, por quê? Porque o primeiro passo que a gente falou aqui, deixou bem claro, é busque ajuda. Né? Eu falei em outras lives aqui, o Graça, que a gente nunca sabe quem está do nosso lado. É. Porque às vezes quem está do seu lado pode ser o futuro presidente, às vezes quem está do seu lado é aquele Uhum. médico que vai te atender. Então, gente, tratar as pessoas com humildade, com honra, né? A Luciana frisou isso muito aqui também, né? Ser humilde, tratar as pessoas com dignidade, né? Não ficar medindo as pessoas por título. Ah, fulano tem o título tal, então eu vou tratar ele assim. Ciclano Uhum. não tem nem título, eu vou deixar ele de lado. Não, é você tratar as pessoas por igual, né? Você fazer conexões, você respeitar as pessoas. Isso tudo começa na infância, mas para o adulto, né, que cresceu inseguro, tá aí a Graça, tá aí a minha vida também, que é um exemplo de que é possível sim desenvolver a segurança. E eu não sei se você conhece, Graça, mas o Salmo 139, que é o Salmo de Davi, para Uhum. mim, gente, esse é fantástico, fantástico para a questão da segurança, porque aí ele vai discorrer, né, o propósito para o qual ele nasceu, né? Ele vai discorrer que ainda substância informe, Deus já tinha um plano para a vida dele, Deus já conhecia todos os dias da vida dele, né? Que Deus fez ele de forma maravilhosa. Eu acredito muito que Davi ali estava não se ensoberbecendo, mas estava se aceitando, aceitando a identidade que ele tinha, né? E nós precisamos disso, nós precisamos nos olhar no espelho e contemplar, né, a obra que Deus fez, a contemplar essa criação, né? Nós temos talentos, nós temos dons, nós temos habilidades. O problema do autocrítico é que ele olha para os defeitos, para as É, falhas, né? Então a gente verdade. precisa aprender a contemplar isso. Então esse também é um exercício de você ser grata pelos seus dons, pelos seus talentos, pelas suas habilidades. E eu coloquei aqui alguns benefícios, algumas dicas. Você tem dicas para a gente, o Graci? Ah, eu tenho Para uma super poderosa essa eu que gosto.
Mas precisa ser aplicado, gente. Eu estou aplicando também. Na verdade, Uau, eu conheci essa técnica essa semana e eu já estou repassando aqui, porque quando a gente busca assim, ajuda, a gente passa para frente, a gente está prosperando também. E a gente é está ajudando verdade. outras vidas a serem transformadas. Então, assim, a técnica é pegar um pedaço de papel, assim, ó. Aí, se tiver sabe, essas coisas assim, como é que fala desse negócio aqui? Como é que Post-it, fala? Isso. post Aí você coloca, em primeiro lugar, você vai olhar para uma pessoa que você admira muito. Assim, sabe? O que que você. Sabe, aquele empreendedor de sucesso, por exemplo. Assim, o que essa pessoa tem que você admira muito? Aí você vai escrever todas as qualidades aqui, ó. Todas as qualidades num post-it, né? Todas as qualidades que você admira muito e colocar aqui. Aí você coloca uma lista aqui, ó. Uma lista não, para dividir, né, um lado do outro. sim. Então, aí você coloca. Aí todo dia. Então, assim, se você viu isso naquela pessoa, com certeza é aquilo que você quer para você também. Então, você coloca assim no papel, né? Aí o que que você tem que fazer? Todo dia você vai aplicar você vai treinar uma habilidade. Por exemplo, assim, deixa eu colocar uma aqui. Quero aprender, gente. Vocês acham que eu não vou aplicar? Ah, eu vou. Né? A minha letra tá meio feia, mas acho que dá para Nada. entender. Por exemplo, assim, ó, que tá muito claro aqui. Aqui tá escrito determinação. Determinação. Aí você vai treinar um dia não, você pode treinar até você ficar muito bom naquilo. Aí você vai pensar no momento que você se sentiu muito determinada. Aí você vai treinar, você vai sentir realmente, você vai falar bem forte com você. Eu sou uma pessoa determinada, eu consigo ser determinada. Tem que falar com muita intensidade, realmente, porque quando a gente fala com intensidade, você empodera mesmo. Fala aí, Fernanda, eu sou muito determinada. Fala bem Eu forte, sou sim. muito determinada. Eu Eu sou muito sou. determinada. Eu sou muito determinada. Eu sou Então, muito determinada. porque quanto mais você repete, sabe, você já se arrepia, você já se sente forte, você já se sente diferente. Quem estiver assistindo aí também pode fazer, vocês vão ver. Não sei a Uhum. Fernanda, mas eu já tô arrepiada aqui. Então você vai treinar até você ficar muito bom. Sempre lembrar de uma cena que você se sentiu determinada e treinar, assim, falar com convicção mesmo, com bastante convicção, que isso aqui vai te ajudar. E quando você já tiver muito bom, quando você, por exemplo, precisar de determinação, você faz essa técnica e quando você já achar muito fácil dentro de você, por exemplo, hoje eu quero se sentir determinada, mas eu estou me sentindo para baixo. Você treina isso. E quando você achar que já está muito rápido esse processo dentro de você, você já consegue acionar rápido a determinação dentro de você, aí você passa para o outro lado. Você passa por esse lado aqui, ó, determinação. E Uhum. assim sucessivamente. Você vai repetir todas as coisas que você quer ser a partir de hoje e vai colocar. Colocar aqui. Quando você já tiver muito bom, conseguir acessar rápido, ter acesso rápido a essa emoção, você coloca para o outro lado. E de preferência, coloque num lugar que você veja sempre, toda hora, assim, para você lembrar. E essa técnica vai ajudar muito. É uma Sim. técnica super poderosa, gente. Aplique, só dá resultado se vocês aplicarem. Então, Dica de ouro, hein, gente? essa daí é. E isso tá muito ligado ao que eu falo, que eu falei muito nas lives, que acho que é meu ditado da vida. Não é um ditado, né? Que eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, se você acredita que você é determinado e você aplica isso, gente, você se torna determinado. Sim, A gente se torna aquilo que a gente acredita na mente, não adianta. Se você não acredita, você não vai conseguir, mas se você começar a exercitar isso, a desenvolver, né, Grace? sim. Você vai conseguir, gente. Todos conseguem, né? É. Todos conseguem É porque acessar tudo na áreas. nossa vida é construído, gente. Não tem jeito. Desde criança, por exemplo, assim, seu pai nunca te deixasse fazer nada, exatamente nada, te trancasse numa cela ali
e você crescesse assim por 30 anos e depois de 30 anos soltasse, como que você seria? Com certeza você não ia saber reagir, não ia saber fazer nada, né? E por que que a gente consegue falar? Por que que a gente consegue fazer outro, calçar o sapato? Essas coisinhas assim. É porque foi treinado. Tudo é questão de treino, treino, treino. E quanto mais você faz, mais você fica bom naquilo que você está fazendo, né? Então, é a mesma coisa, as técnicas, tudo na vida, né? Tudo na vida precisa de muito treino, persistência, principalmente. Porque, assim, as fases da vida cada vez vai ser mais difícil. E para você subir um nível mais alto, você precisa passar por aquilo. Porque são os pequenos desafios que vão te preparar para outros maiores. E se É você não verdade. desiste nos pequenos, os maiores, assim, sabe? Vai ser muito mais. Você já trabalhou aqui, tipo, pequeno desafio. Você, não, vou enfrentar isso. Você passou todo esse desafio pequeno. Então, você já está mais que preparado para outro nível. Então, sempre assim. Preparar, preparar, assim. E repetir, né? Persistência. Não tem jeito. Repetir. A construção, se a gente for parar para pensar aí, gente, de uma forma óbvia, né? Enxerga aí uma construção. Então tem ali a base, tem o Sim. alicerce, e aí começa-se a construir, gente. A construção, ela é um processo. Quem já fez reforma, ou quem está construindo, sabe que dá trabalho, gente. É um processo lento às vezes, né? Você faz um orçamento e às vezes vai extrapolar seu orçamento, porque quando você começou a construir, você viu que precisava de fazer outras coisas. E assim é na nossa vida, né? Nós vamos construir diariamente aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente quer, né? Eu estou aí construindo uma trajetória para chegar no peso que eu preciso, né? Que é dito pelos médicos como o peso ideal. Hoje eu estou Hum. bem, estou, mas ainda tenho metas para alcançar. Mas estou feliz porque já percorri essa trajetória. Estou feliz hoje, mas foi difícil. Foi uma trajetória difícil, foi uma trajetória de luta, foi uma trajetória de descoberta. Foi um momento que eu precisei muito aprender, né, a olhar para mim, né, de com outro olhar que não fosse o autocrítico, né, a ter paciência comigo, enfim. Então foram vários fatores que aconteceram aí e que, né, estamos aqui hoje, estamos vencendo, sim, mas a obra não está pronta. É uma É, construção diária, nós não estamos prontos, né? E e Fernanda, Grace, ah, sim, e você só pode falar. conseguiu chegar a esse resultado que você está tendo porque você tomou essa decisão. Você falou, não chega, eu quero um resultado diferente. Então você lutou, você persistiu, você está ainda aí nessa caminhada, mas você tá em pé. Então é isso que faz a Sim, diferença, gente, para todo mundo. Não adianta a gente só querer, não. Tem que mandar ver mesmo, vai lá, tem que se arrebenta, né? mover, gente. Tem que Uhum. levantar e se Verdade. mover, né? Então, de que forma que o princípio da autoconfiança se aplica na sua vida, se aplica em qualquer área da sua vida? É ação, é se movendo em direção ao que você quer, né? É acreditando, se movendo no propósito, enfim, é a construção, gente, de tudo que já foi falado até agora e hoje incrementado ainda mais aí com a história da Graça, né? Com tudo isso que ela está passando, com todas essas experiências, com essa dica de ouro que ela deu. Olha aí, ó, a gente está saindo daqui com ferramenta, né? Então, estamos saindo daqui muito bem equipados para vencer. Então, gente, às vezes a gente dá desculpa, né, Graça? Ah, mas eu tô sem dinheiro. Como é que eu vou buscar ajuda? Eu tô sem dinheiro. Ah, não consigo fazer isso. E o que você fala aí das desculpas, Grace? A gente é famoso Então, para dar. então, todo mundo fala isso, assim, principalmente nessa área de educação infantil, né? Porque é uma área que as pessoas não se importam muito, porque falam assim, é criança ainda, deixa crescer, que vai passar, mas não é assim. Acho que tem Uhum. coisas que não passa. Tudo bem, tem coisa que pode até passar, mas outras não, né? Então, assim, se imaginar que seu filho estiver doente, por exemplo, assim, imaginar que alguém que você gosta muito esteja doente, você vai ficar de braço cruzado, por acaso, sim? Se as pessoas realmente pensassem na educação como se fosse uma... Se bem que é reflexo, né?
a doença emocional reflete na doença física. É uma Sim, ligação, muitas vezes é uma ligação. Então, assim, sim. se as pessoas parassem para pensar mais desse lado e não no bolso, no próprio bolso, pensar realmente na saúde do filho, porque é isso que vai fazer diferença. Então, com certeza, eu acredito que muitas pessoas não iam ficar de braços cruzados esperando o tempo passar. E se fosse, por Sim. exemplo, um câncer, tivesse bem a princípio já no último estágio, as pessoas não iam fazer nada só porque é uma coisa que vai passar, é uma coisa que vai chegar a hora e como se fala assim, todo mundo vai morrer, então a gente ficar de braço cruzado. Então tem que É claro pensar que a gente assim, não fica, né? A verdade é que então, quando vai para os extremos. Aí você está falando de uma coisa que é muito importante, que é definir prioridade. O sim. que que é prioridade para você nesse momento, né? E a educação, gente, do seu filho tem que ser prioridade, porque se não for para os pais, o que vai ser dessa criança, né? Se a É, educação, se investir no seu filho não for prioridade para você, o que vai ser dessa criança? O que que vai acontecer com ela, né? Então, eu acho que tem que parar para pensar assim. E você tem. O que que você faz? São desafios? Tem inscrições abertas? Eu vi que tinha, né? Não sei, acho que já fechou as inscrições. então, eu fiz de 7 dias, né? Esse mês aqui terminou, mas eu vou iniciar outro de 21 dias, que ali realmente sim, o Uau. resultado é muito mais rápido. Porque com criança é rápido o resultado, sabe? É diferente do Uhum. que com adulto. Com adulto precisa trabalhar muito mais coisas, coisas que já está bloqueado. Então a gente precisa desbloquear e mesmo assim às vezes não consegue. Precisa de um trabalho muito mais profundo, né? E com Sim. criança, não. 21 dias para a criança se desenvolver, realmente para melhorar em segurança. E a gente é muito lindo de a gente ver a transformação nas crianças, gente. Só quem tem um filho seguro, que vê ele mais seguro, mais falante, se expressa melhor, assim, é muito lindo de ver as crianças assim. Então, E e eu voa também muito faço mais trabalho, rápido, né? é, e eu Voa muito trabalho mais rápido. assim, verdade. E eu faço também atendimento individual, assim, às vezes assim, um desafio não melhora tanto por causa que talvez alguma coisa esteja acontecendo a mais dentro da família. Porque dentro do desafio eu não vou parar para olhar a família ali, sabe, a estrutura familiar. É algo mais para a criança mesmo se desenvolver. E já no acompanhamento individual, já vou ver a estrutura familiar, o que está acontecendo ali, o que a gente pode melhorar, o que está acontecendo na sua vida que você está fazendo e está dando esse resultado. Então, assim, é um trabalho mais assim, sabe, quando a gente vai lá fazer quando a gente resolve fazer uma faxina, que a gente não faz só ali pelas coisas, a gente já É vai de verdade. geral, assim, né? De maneira geral. Então, mais ou menos isso, E Graça, trabalho. quem tem interesse, como que faz para entrar em contato com você? É pelo Instagram? Como que é? Quem Então, tem interesse em geralmente participar. eu uso mais o Instagram, né? Pode estar mandando em direct para saber mais as informações, realmente para e é para aquelas pessoas que realmente querem transformação. Porque tem Sim. pessoas que largam na minha mão a criança. Assim, não é assim, gente. A gente precisa. É um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto. Primeiro que Uau. a criança não vive comigo, é com os pais. E se não adianta ela fazer todo o processo e não ter apoio dentro de casa. Se não tiver apoio dentro de casa, não adianta de nada, não. Então é um trabalho compartilhado, né? Fala pra gente seu Instagram, Graça. É Filhos Autoconfiantes? Isso, filhos autoconfiantes, aí tracinho, né? Graça. É Filhos Autoconfiantes tudo junto, né? Tem um arroba não, como que fala? Underline. Filhos underline autoconfiantes. Underline graça. Espera aí. Filhos underline autoconfiantes. Underline Graça. Isso. Underline Graça. Pronto, deixei aí pra galera. Isso, Nosso obrigada. áudio já vai. Já estamos. Encerrou, gente, praticamente. Nossa. Quero te Ai, agradecer, Grace. Olha, coração, foi sensacional. Muito obrigada pela sua participação aqui. Contribuiu muito. Eu saio daqui assim,
com muito mais aprendizado, sua história se conecta à minha, gratidão mesmo, viu? Ah, eu que tenho que agradecer, assim. Ah, a gente tem que marcar uma live, assim. Tem muita coisa que eu quero saber de você também, assim. Nossa, Uhul. uma hora é tão pouca, né? Uma hora é tão pouco para conversar.